Bem-vindo ao 11º episódio da série Meca Santista, o prato oficial de Santos. No episódio anterior, você aprendeu a montagem de prato para deixar mais atraente qualquer preparação. Hoje, nós vamos aprender a técnica de mesa posta, para você fazer uma mesa que vai agradar seus convidados, seus amigos e até você pode empreender fazendo mesa posta para as outras pessoas. A mesa que eu idealizei para fazer a decoração é sobre o tema da Meca Santista. Nós vamos trazer a lembrança do mar, a lembrança da palha, da esteira da praia, a lembrança do marrom da areia, as conchas e todos os elementos que remetem a gente à vida marítima. Primeiro, nós vamos colocar uma toalha de fundo azul e no meio eu coloquei um passador de mesa azul em contraste com a toalha de baixo. Então, esse passador azul está fazendo o papel do mar. Então, nós vamos fazer uma decoração bem no centro da mesa. Essa decoração não pode atrapalhar a conversa dos convidados. Então, no mínimo, ela tem que ter a altura das taças. Dentro do nosso tema, eu escolhi um farol, um barquinho e uma tábua que tem o formato de uma prancha de surf. Então, eu quero colocar esse elemento bem aqui no meio, porque se precisar também para algum tipo de apoio, ela também vai poder ser usada. O farol, nós vamos colocar aqui como se essa cor da madeira fosse a cor da areia da praia. E o barquinho a gente pode pôr em qualquer posição, aqui ou aqui, como você achar melhor. Eu vou colocar desse lado. Agora eu vou trazer para vocês um monte de conchinha bem colorida. Essas conchinhas aqui, geralmente elas são do Caribe, porque aqui na costa do litoral brasileiro não temos tantas conchinhas assim. Às vezes a gente pode encontrar até em Fernando de Noronha, mas por aqui na costa aqui da Baixada Santista, a gente não encontra esse tipo de conchinha, tá? Aí você vai falar assim, puxa, mas essas conchinhas, será que ela é de Santos? Essas conchinhas não são aqui de Santos, tá, pessoal? E aí você vai fazer uma brincadeira com as conchinhas. Tudo que você colocar de um lado, você coloca do outro. Para os convidados terem a mesma sensação de ambos os lados. Então eu coloquei as laranjas, agora eu vou colocar as branquinhas. Aqui eu tenho mais. Eu vou colocar o caramujinho da praia desse lado também. E aí vou colocar outro desse lado. Vou colocar um caramujinho branco aqui e uma outra conchinha branca aqui. Então, nós já temos o nosso centro, tá? As conchas que sobraram, como aqui é o nosso mar, a gente pode espalhar as conchinhas por todo o mar. E deixar essa mesa bem alegre. E fazer uma brincadeira também entre os pratos dos convidados. Porque já que é um jantar de mesa posta, a gente não vai ter pratos de comida na mesa, tá? Os pratos de comida vão estar num buffet ou vão ser servidos por outra pessoa. Aqui uma linda, uma verdinha, uma outra. E assim a gente vai montando a nossa mesa, deixando um clima bem alegre para receber nossos convidados. Bom, feito o centro da mesa, a decoração, nós vamos começar a montar os lugares, tá? Então é assim, esse elemento redondo se chama suplá. O suplá é colocado embaixo do prato principal. Se você estiver usando o lugar americano, que é bem mais moderno, que é bem mais fácil, descomplicado, né? Aí você não precisa usar a toalha de mesa. Mas mesmo assim, você vai usar o suplá. Que o suplá fica aí em cima da toalha ou do jogo americano, tá bom?
Aí, em cima do suplá, nós vamos colocar o prato principal. É nesse prato maior que as pessoas vão fazer a sua refeição. Então, aí você vai colocar o prato principal. Se você tiver uma entrada, uma salada, alguma coisa fria, crocante, gostosa, você vai usar o pratinho de sobremesa. Às vezes a gente vê na internet, muitas pessoas perguntam: nossa, mas para que o prato de sobremesa está em cima do prato raso, né? Porque a pessoa vai comer a sobremesa primeiro? Não é nada disso, não. O pratinho de sobremesa, nesse caso, ele é para você comer a entrada, a salada, tá? E aí, no nosso caso, que depois a gente vai ter uma receita maravilhosa de entrada para o prato da Meca, eu vou usar um bowl. Quando a gente usa um bowl, aqui já vai vir preparada a salada e esse bowl vai estar, ou vai ser entregue por quem está servindo, ou vai estar no buffet. Então aí você vai pegar esse bowl e vai colocar já com a salada em cima do teu prato de sobremesa. E assim você vai fazer a refeição. Quando você acabar, não vai ser retirado o bowl, vai ser retirado o prato de sobremesa, mais o bowl para iniciar a refeição principal, tá? Então vamos lá. Agora, nós vamos começar a falar dos talheres. Talher é muito importante, porque se você tiver com o talher errado para a comida certa, não vai dar muito certo. Então, sempre usando um talher básico, eu gosto muito de inox, porque você não erra. E tem alguns talheres que tem o cabo com elementos, pode ter imitando um bambu, pode ser de madeira, pode ser de qualquer outro material aqui no cabo. Então, se você quiser usar, você vai ter que ter variedades de talheres, dependendo do tema que você quer usar na sua mesa. E você usando o de inox, ele é coringa, né? E também para quem tem dúvidas sobre o talher de prata, é só para grandes jantares de gala que a gente usa os talheres de prata, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, sobre a louça. Por que eu estou usando a louça branca? A louça branca funciona como se fosse o talher de inox. A louça branca ela serve para qualquer tema. Eu quis colocar o pratinho da salada com uma bordinha azul por causa do nosso tema. Mas se eu tivesse colocado ele todo branco, serviria para qualquer cor. Eu poderia fazer uma mesa vermelha, uma mesa azul, uma mesa amarela, que ele sempre ia combinar. Então, vale a pena investir em louça neutra, em louça branca, mesmo que não seja da mesma fábrica. Só pelo fato dela ser branca, já ajuda na composição da mesa. Então, agora vamos para os talheres. A faca vai ser sempre colocada do seu lado direito, com a lâmina voltada para o prato. Nunca a lâmina voltada para fora. Sempre voltada para o prato. O garfo de refeição, sempre também do lado esquerdo e na mesma direção da faca. Então, esse talher do garfo e faca que está aqui é para o prato principal, para você comer no prato raso. Mas nós temos a salada. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um garfo para comer a salada. Mas onde é que será que vai esse garfo? Esse garfo vai do lado do garfo principal. Isso quer dizer o quê? Que primeiro eu vou comer a salada e depois eu vou comer a comida. Tá? Se eu tivesse uma outra entrada de alguma outra coisa, vamos supor aqueles pratinhos que vem a manteiguinha para você comer com pão, a faquinha estaria do lado do garfo da salada. Porque primeiro você vai comer o couvert, que é a manteiguinha, aquele berinjelinha, aquele patezinho. Depois você vai comer a entrada, que é a salada. E depois você vai comer a refeição.
Não é legal? Ai, gente, eu adoro, viu? É tão organizado, né? Parece que a nossa mente até abre, né? A gente chega assim, um negócio tão arrumadinho, tão certinho, não tem como errar. Bom, aí nós vamos comer a sobremesa, né? A sobremesa é tudo, tem que ter. E eu vou ensinar para vocês uma sobremesa, ó, daqui. Aí a colherzinha da sobremesa, a gente não vai pôr depois do garfo aqui desse lado. A gente vai pôr em cima, com a parte que a gente come, voltada para o garfo. Então a gente vai colocar aqui, tá? Mais um pouquinho para o lado do garfo do que para o lado da faca, tá bom? E aí, como é que eu vou usar essa colher? Eu comi a minha salada, eu comi a minha refeição e agora chegou a sobremesa. E aí eu vou comer em cima do suplá, tá? Às vezes tem um pratinho também menorzinho embaixo da taça, mas não é obrigatório. Você pode servir em cima do suplá, porque o suplá é o protetor da toalha, tá bom? Então vamos lá. Ó, estamos quase finalizando e depois eu vou querer saber se você está fazendo por aí, hein? Se está fazendo bonito, está até trabalhando com isso, porque olha, dá um dinheirinho, viu? Você pensa que não? Tudo na culinária e na gastronomia dá para empreender, tá? Se você não é boa de cozinhar, mas é boa de mesa posta, olha, você tá feita, viu? E agora nós vamos ao último item da nossa mesa, que é o guardanapo. Aí as pessoas pensam assim, como é que eu vou fazer com o guardanapo? Aí a gente vê na internet um montão de dobradura, um montão de coisa, né? Ai, será que eu vou saber dobrar? A gente tá querendo decorar como é que vai fazer, mas é muito simples. A gente vai abrir o guardanapo e vamos pegar pelo centrinho dele e puxar, tá? E aí a gente tem um anel. Esse anel é anel de guardanapo. Então ele tem diversas cores, diversos modelos. E aí se você tiver, eu escolhi o azul por causa do tema. Mas se você tiver um de metal, ele é coringa, serve também para qualquer tema. Aí você vai colocar aqui. Aí você vai perguntar assim, mas qual é o lugar certo de colocar esse guardanapo? Você pode colocar, o lugar oficial do guardanapo é do lado do último talher. Esse é o lugar oficial. Mas hoje em dia, com a modernidade, também é aceito colocar no centro do prato. Porque aí você, mas e o bolso? Não, eu expliquei para você, lembra lá, que eu expliquei para você que quando tiver saladinha no bowl, ela vai estar no buffet ou alguém vai trazer para você. Então, o básico vai ser o prato raso e o pratinho de sobremesa, que no nosso caso é o prato de salada. Aí o que está faltando agora? Eu vou comer sem beber nada? Não, né? A gente tem que beber uma aguinha, um vinho, um suquinho, alguma coisa. Então, nós vamos sempre começar pela tacinha de água. A tacinha de água, ela é a mais baixinha e mais gordinha. Então, ela sempre vai com água, suco ou refrigerante, tá? E vai estar sempre acima do local da faca, tá? Se você quiser servir e acompanhar que o vinho branco cai muito bem com peixe, aí você pode servir a taça de vinho à direita da taça de água e acima também da faca. Se você quiser servir um vinho branco e depois um vinho tinto, que seria um jantar de luxo, de gala, essa taça do vinho tinto estaria nessa terceira posição. Então aí você teria 3 alturas de taça, uma de vinho tinto, uma de vinho branco e uma de água ou suco. E é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido, porque na próxima aula a gente vai aprender fotografia de comida. E aí você vai fazer o maior sucesso montando uma mesinha dessa,
tirando as suas fotos super especiais e vendendo tudo o que você quiser na gastronomia. Até o próximo!